Oi, pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulinhas de pavimentação aqui do meu estágio de docência. Eu me chamo Maria Ingrid, sou orientanda do professor Ricardo Mello, e eu estou fazendo esse estágio pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de pavimentos, tá bom? Então, inicialmente, vamos tentar falar um pouquinho sobre o que são os pavimentos flexíveis. Então, basicamente, um pavimento flexível é aquele em que o seu revestimento ele é composto por uma mistura de ligante asfáltico e agregados. Então, esse revestimento, ele é sobreposto a algumas camadas, como vocês podem ver aqui na nossa figurinha, ele é composto por uma camada, a camada de rolamento, a camada de base, a subbase. Geralmente é necessário um reforço de subleito e o subleito que chega a ser a nossa fundação, tá bom? Então, basicamente a principal característica desse tipo de pavimento é que essa estrutura de múltiplas camadas, ela tem que resistir e distribuir os esforços oriundos dessa faixa de rolamento. Então, aquela camada superficial que fica à vista e que tem um contato direto com o pneuzinho, como vocês podem ver aqui nessa figurinha, que tem contato direto com os veículos, enfim, essa camada, ela é responsável por distribuir essas forças que são provenientes dessas cargas, elas são distribuídas para todas as outras camadas. Então, o que chega no pavimento flexível, lá na camada de rolamento, passa para a base, passa para a subbase, enfim, vai passando para o subleito, como vocês podem ver na figurinha. Todas essas camadas, elas precisam ser capazes de resistir essas cargas que estão sendo distribuídas. Já em relação ao pavimento rígido, a gente tem algumas diferenças. Primeiro é que a principal característica desse tipo de pavimento é a elevada rigidez dessa primeira camada. Então, essa camada de rolamento ela é feita por uma placa de concreto, e essa placa ela é bastante rígida, então ela serve como se ela fosse a sua própria base. Então, como vocês podem ver aqui na figurinha, ó, num pavimento rígido, a gente não tem aquela camada de base, a gente já vai direto para a subbase, porque é como se essa placa de concreto ela fosse capaz de ser a sua própria base, vamos dizer assim. Então, essa rigidez ela é muito elevada. Então, uma característica bastante peculiar é que essa placa de concreto ela é responsável por absorver essas cargas que a gente viu na figurinha anterior. Então, como vocês podem ver, as cargas chegam no pavimento rígido e ela é capaz de absorver a maioria dessas cargas e transmitir, vamos dizer assim, de uma maneira bem mais suave para as camadas subjacentes. Então, a camada, seja um reforço de subleito, uma subbase, enfim, as camadas que estão abaixo da camada formada pela placa de concreto, elas vão receber bem menos cargas do que se fosse um pavimento flexível, como a gente viu na figurinha anterior. E o pavimento semirrígido é basicamente a gente unir essas características mencionadas, do pavimento flexível e do pavimento rígido. Como vocês podem ver aqui na figurinha, em um pavimento que é considerado semirrígido, a gente tem uma partezinha formada por asfalto, que é a partezinha superior de revestimento asfalto, mas ele tem uma base cimentada. Então, a base, abaixo desse revestimento, a gente tem uma base formada por concreto, tá bom? Basicamente, a gente precisa avaliar quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de pavimento. Então, a gente sempre precisa averiguar em relação ao tempo de vida útil de projeto. Geralmente, os pavimentos rígidos, eles são projetados para uma vida útil de 20 anos. E já os pavimentos flexíveis são dimensionados com uma vida útil de 10 anos. Então, é uma característica já de projeto que a gente precisa levar em consideração como vantagem ou desvantagem. Em relação aos tipos e às frequências de manutenção, o pavimento flexível, de certa forma, ele requer um número maior de manutenções, quando a gente está comparando com o rígido, porque, assim, ele possui uma superfície mais, vamos dizer assim, escorregadia, vamos dizer, quando ela está molhada, tem um menor índice de reflexão à luz, então, a gente precisa considerar essa quantidade de manutenções quando a gente está escolhendo o nosso tipo de pavimento. Mas, claro, a gente precisa levar em consideração também que o pavimento flexível já possui uma certa tecnologia consolidada no
um meio técnico e que vai, vamos dizer assim, garantir uma execução adequada, o que muitas vezes a gente não vê no pavimento rígido, porque, bom, o pavimento rígido ele tem uma menor quantidade de manutenções, vamos dizer assim, mas que ele requer um elevado controle de execução para que a gente possa garantir o seu sucesso. Em relação aos custos, a gente sempre precisa levar em consideração custo e benefício, como eu falei, tempos de vida úteis diferentes, camadas com espessuras diferentes, a gente vai ver numa próxima aula como calculá-las. Então, quantidade de quilometragem que vai ser pavimentada, então toda a questão de custo pode ser relativa, tá bom? Em relação à escolha do pavimento, a gente precisa levar algumas considerações além dessas vantagens e desvantagens, como, por exemplo, o volume de tráfego. Se a gente tem um tráfego muito elevado, a gente precisa ver se vai valer a pena a gente colocar um pavimento flexível ou se é melhor já partir para um rígido. Lembra que o rígido ele é capaz de absorver mais aquelas cargas. Então, talvez seja uma melhor solução quando a gente está falando de tráfego muito elevado. Toda uma questão de análise para essa escolha. Também é legal a gente levar em consideração todas as propriedades geotécnicas da região. Como a gente está vendo nas nossas aulinhas, a gente precisa estudar o solo de cada situação. Sei lá, um possível solo que vai ser um aterro, que vai virar a fundação daquele pavimento. A gente precisa ver se essas características elas estão de acordo ou não com a escolha do pavimento que a gente definiu no nosso projeto. Outra coisa também, principalmente, é a qualidade dos materiais para execução, como eu falei. A gente tem várias camadas diferentes, várias camadas formadas por materiais diferentes, então sempre é necessário a gente averiguar essa qualidade dos materiais. Então, por último, e não menos importante, a gente sempre precisa levar em consideração o capital disponível que a gente tem para executar esses pavimentos. Então, além da execução, é legal a gente também levar em consideração as manutenções, sejam elas preventivas ou enfim, para corrigir algum defeito que porventura já tenha surgido no pavimento, é legal a gente colocar na nossa tabela de custos, para a gente averiguar também se vai ser melhor a escolha de um pavimento ou outro em relação à quantidade e à frequência de manutenções que ele vai exigir, tá certo? Então, obrigada, essa foi nossa mini aulinha falando um pouquinho sobre os tipos de pavimentos e até a próxima.